Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa tarde. O TVU Jornal já está no ar com as principais notícias desta quinta-feira, 2 de março. E nesta edição você vai ver: Prefeito de Votuporanga, João Dado, anuncia pacote de obras. Entre as construções, 3 consultórios municipais. 5 projetos foram aprovados pelos vereadores na sessão ordinária de ontem. Entre eles, o de autoria do Poder Executivo, que amplia e reajusta a atividade delegada na cidade. Impostômetro. Brasileiros já pagaram mais de 400 bilhões de reais em impostos. Só em Votuporanga, mais de 100 milhões de reais já foram arrecadados. Quinta-feira é dia de quadro Lado C. E hoje o Caju Neto conta a trajetória de Rita Lee e tem os destaques do esporte. A vivência portuguesa por 2-1. Vitória importante fora de casa. Esses e outros assuntos você vê agora no TVU Jornal. E a gente começa essa edição falando de uma coletiva realizada hoje de manhã na Prefeitura, onde foram anunciadas algumas obras que serão feitas pela administração pública da cidade, nas áreas de saúde e lazer. A educação também deve ser beneficiada em breve com a ampliação de algumas escolas. Veja como foi. O anúncio foi feito pelo prefeito João Dado com a presença de diversos secretários e vereadores. Na área da saúde, serão 3 obras. São obras que estiveram paralisadas por motivos de ausência de recursos ou porque a empresa deixou de executar as obras. E nós, nesse dia, estamos assinando as ordens de serviço de 3 consultórias municipais, no Jardim das Carobeiras, lá na Onofre de Paula, na esquina, que vai atender Monte Verde, Noroeste, Paineiras, toda aquela área. Também no residencial Orlando Cardoso, que vai substituir o atual consultório lá no Parque das Nações. Enfim, são obras importantíssimas que vão possibilitar ampliar a assistência à saúde da nossa população. Nós acreditamos que dentro de 1 ano a 15 meses nós teremos a inauguração dessas obras. O prefeito também falou sobre as obras no distrito de Simonsen. Em Simonsen nós teremos a inauguração, que vai ser muito próxima, talvez da semana que vem já, da Academia da Saúde. Uma obra que estava paralisada há muito tempo, houve problemas de execução e, afinal, já estamos com 95% da obra executada, devemos inaugurá-la, será a primeira inauguração que vamos fazer lá em Simonsen, portanto o distrito de Simonsen vai estar aquinhoado com espaço para saúde, para lazer, para convivência social. Na área de lazer, foi anunciada a implantação de uma praça no bairro da Estação. Lá em frente, de frente à nossa estação ferroviária, nossa saudosa estação ferroviária, nós teremos uma revitalização daquele espaço com plantio de mais de 50 árvores, com a instalação de parques, academia a céu aberto, quiosques, enfim, um local que vai ser muito importante para toda aquela zona sul da cidade e que vai estar disponível através de uma obra que deve demorar aí uns 9 meses, 10 meses mais ou menos. A secretária de Educação apresentou ao prefeito a necessidade de ampliação e reforma de algumas escolas para atender a demanda. Nós precisamos agora ampliar, porque nós temos muitos bairros novos, muitas pessoas que estão mudando para esses bairros e tem crianças. Então nós precisamos ampliar um pouquinho o número de vagas e inclusive, aproveitar os prédios que nós já temos e ver se nós temos disponibilidade para criar mais salas. E também o que a gente está já fazendo um diagnóstico, nós temos muitas escolas que precisam de reforma. E eu acredito que essas reformas já começarão neste ano de 2017. Nós temos alguns problemas sérios em algumas escolas que não sofreram reformas no passado e a deterioração pelo tempo, pelo uso, fez com que elas estivessem hoje numa condição bastante difícil de utilização.
Então nós vamos fazer reformas o mais rápido possível. Por exemplo, eu menciono a escola lá no Faustino Pedroso, que vai ser reformada, já vamos iniciar um trabalho. E também nós vamos fazer umas reformas em todos os imóveis próprios da área da saúde. Nós já estamos mapeando, fazendo os projetos, fazendo orçamentos, planilhas, para fazermos uma licitação de âmbito maior e podermos dar condições plenas de uso para todos os imóveis da saúde, para todos os imóveis da educação que já existem e estão em condições de carecendo de reformas e de ampliação e de melhorias. E ontem foi dia de sessão na Câmara dos Vereadores. Além dos discursos na tribuna, os parlamentares avaliaram e aprovaram 5 projetos. Entre eles, o que amplia e reajusta a atividade delegada na cidade. A sexta sessão na Câmara Municipal teve quase 3 horas de duração e começou com o vereador Marcelo Conhenca, que voltou a criticar o preço do combustível cobrado nos postos da cidade. Na sequência, Léo Chandelli aproveitou para falar sobre as merendas servidas nas escolas municipais. Uma alimentação com muitos nutrientes, olha lá, salada, 3 tipos de hortes, deixa eu ver aqui, arroz, feijão, carne, salada. Eles chegam na escola, tem café da manhã às 6h45, depois tem outro café da manhã às 9h45, às 11h45 o almoço. O vereador Daniel Davi usou a tribuna para elogiar o comércio de Votuporanga e o movimento durante o carnaval. Já Rodrigo Beleza aproveitou para sugerir que doadores de medula óssea não paguem inscrição em concursos públicos. Elas ficariam isentas de pagar as taxas de concursos públicos da prefeitura. Então é muito bacana isso. A gente tem que incentivar essas pessoas. Na sequência, Giba assumiu o microfone para pedir por melhorias na pavimentação asfáltica nas ruas da cidade e ainda solicitar reformas nas escolas municipais, assunto também abordado pelo vereador Antônio Carlos. Já a vereadora missionária Edinalva fez um apelo para que o número 180, telefone do atendimento especializado em mulheres que sofreram violência e abusos, seja mais divulgado no município. Então, a minha indicação é que este número seja divulgado em transporte escolar, juntamente com a SAEV, em vários locais, no posto de saúde. O doutor Ali criticou as condições de trabalho dos policiais militares e, por falar nisso, foi aprovado um projeto de lei que amplia e reajusta a atividade delegada na cidade. E com ele, mais 4 projetos dos 6 previstos em pauta foram aprovados pela bancada. E a TV Unifev transmite a sessão da Câmara na íntegra hoje, a partir das 7h30 da noite, aqui na TV Unifev. E terminou o período de Piracema nos rios do estado de São Paulo. A ação é uma medida preventiva que busca garantir a reprodução de espécies nativas entre 1º de novembro e 28 de fevereiro. Mesmo com o fim da Piracema, os pescadores precisam respeitar ainda algumas regras. Embarcado ou no barranco, o tamanho da espécie a ser capturada tem que ser o recomendado, além da quantidade de peixe a ser pescada. O limite de captura é de 10 quilos mais um exemplar. Só os profissionais podem usar redes, tarrafas e é preciso obedecer aos locais interditados, como imediações de hidrelétricas e cachoeiras. E vamos saber quais são as notícias do Noroeste Paulista com a estudante de jornalismo Érica Oliveira, no Região, em 1 minuto. Olá, boa tarde. Um jovem de 19 anos foi preso por tráfico de drogas ontem em Birigui. Segundo a polícia, o rapaz foi abordado durante um patrulhamento. Ele saía de um terreno quando viu a viatura e voltou para o local levantando suspeitas. Na abordagem, os policiais apreenderam porções de maconha, crack e R$50 em dinheiro. O acusado confessou que vendia entorpecentes. Ele foi levado ao plantão policial e encaminhado para a cadeia. Um idoso morreu ontem, depois de ser atropelado na rodovia Euclides da Cunha, em Jales. De acordo com a polícia rodoviária, um homem seguia de carro da cidade para Estrela do Oeste quando atingiu a vítima. No momento, o senhor tentava atravessar a pista. Ele não portava nenhum tipo de documento. Ele foi encaminhado para a Santa Casa do município, mas chegou já sem vida. Um homem supostamente drogado foi detido após entrar no pátio do Comando de Policiamento do Interior ontem em Rio Preto.
Segundo o boletim de ocorrência, ele dirigia um carro logo atrás de uma viatura da Polícia Militar. Quando a viatura entrou, ele aproveitou a abertura da cancela e também entrou no local sem se identificar. Ele foi detido e alegou que tinha feito uso de crack durante a noite e que achava que estava sendo perseguido, por isso acompanhou os policiais. O caso foi registrado como embriaguez ao volante e será investigado. Um filhote de onça foi encontrado ontem em uma residência de Valentim Gentil. Segundo a Defesa Civil, que foi acionada por moradores de um sítio, o animal não conseguia se alimentar. Ele foi levado para a Polícia Ambiental de Votuporanga, onde recebeu os cuidados necessários para sobreviver longe da mãe. Assim que o filhote crescer, deverá ser encaminhado para algum zoológico da região. E essas são as notícias do Região em um Minuto desta quinta-feira. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Obrigada, Érica. E os brasileiros já pagaram mais de 400 bilhões de reais em impostos. Isso de acordo com o Impostômetro, uma ferramenta da Federação das Associações Comerciais que mostra quanto pagamos de impostos a cada minuto. Ele está em todos os lugares. O imposto, vilão do bolso de cada brasileiro, é encontrado em roupas, produtos de supermercado. Um livro, por exemplo, que custe R$ 23,90, tem mais de 15% de tributação. Uma bicicleta ficaria 45% mais barata se não fossem os impostos. Esses são apenas alguns exemplos. Quando o assunto é retorno dos impostos em serviços públicos, o país não está nas melhores posições. Ocupa o 30º lugar, ou seja, a educação e a saúde não recebem tanto investimento quanto deveriam, comparando aí com o total arrecadado. E esse valor de 400 bilhões de reais no ano passado foi alcançado no dia 9 de março. Este ano estamos 8 dias adiantados. Ainda de acordo com o Impostômetro, até o momento Votuporanga já arrecadou mais de 100 milhões de reais em impostos. E a Prefeitura de Ilha Solteira abriu ontem as inscrições para concurso público que irá preencher vagas em diversas áreas do Executivo. A inscrição deve ser feita até o dia 15 de março no site www.glconsultoria.com.br. Ao todo, são 58 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Se você está à procura de um emprego, nós temos mais umas dicas para você. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Confeitaria contrata ajudante de cozinha e balconista. Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail contato.mariadoçura@gmail.com. Há vagas para balconista e auxiliar de cozinha. É necessário que os candidatos tenham experiência na área. Os currículos devem ser entregues no endereço Rua Pernambuco, 4904. Pizzaria abre vagas para pizzaiolo. O candidato deve ter experiência na área e pode entregar seu currículo no endereço Avenida Emília Arroio Hernandes, número 2821. Restaurante contrata operador de caixa. Os interessados devem ter ensino médio completo e curso de operador de caixa. Os currículos podem ser enviados para recrutamento@peixãopetiscaria.com.br. Começa hoje e segue até o dia 28 de março o prazo para contribuintes entregarem a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2017, relativa ao ano calendário 2016. A Receita Federal pagará a restituição em 7 lotes, entre junho e dezembro deste ano. Ao fazer a declaração, o contribuinte deve indicar a agência e a conta bancária na qual deseja receber a restituição. Idosos, pessoas com deficiência física, mental ou doença grave têm prioridade. O programa gerador da declaração está disponível no site da Receita Federal para download. No próximo bloco tem a previsão do tempo para hoje. Tem ainda os destaques do mundo esportivo. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o TV O Jornal e vamos ver como ficam as temperaturas nesta tarde em Votuporanga e região com Yasmin Gutierrez.
Boa tarde, Esté. Boa tarde a todos. O tempo ainda segue instável, bem parecido com ontem, entre bastante nebulosidade e expectativa de chuva em grande parte do estado. Na capital paulista, o sol aparece entre muitas nuvens, pode chover à tarde e à noite, mínima de 22 e a máxima pode alcançar os 31 graus nesta quinta-feira. Em Rio Preto também tem sol, mas com bastantes nuvens e possíveis pancadas de chuva também à tarde e à noite. As temperaturas devem ficar entre 22 e 32 graus. Aqui em Votuporanga o clima não muda muito, sol na presença de muitas nuvens e pode chover à tarde e à noite. Os termômetros devem registrar mínima de 20 e máxima de 33 graus. Chegou a hora do esporte aqui no TV O Jornal e a gente começa falando de Copa do Brasil. O Corinthians sofreu, mas garantiu classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Depois de um empate sem gols com o Brusque no estádio Augusto Bauer, o time de Fábio Carrilli se classificou nas cobranças de pênalti. Na próxima fase, o time paulista enfrenta o Luverdense, que passou pelo Avaí, também nos pênaltis após empate por 1-1. O mando de campo ainda será sorteado pela CBF. Até mesmo a disputa por pênaltis foi sofrida para o Corinthians. Logo na primeira cobrança, Jadson bateu para fora. Os demais jogadores dos dois times converteram suas penalidades até a quinta cobrança do Brusque, quando João Carlos poderia ter dado a classificação aos catarinenses, mas acertou o travessão. Na sequência, nas cobranças alternadas, o experiente Carlos Alberto, de 39 anos, com passagem pelo próprio Corinthians entre 2007 e 2008, bateu para fora e Romero fez o gol para colocar os paulistas na próxima fase. Já o São Paulo ganhou por 4-2 do PSTC. Cícero comandou o São Paulo e fez os 3 gols. Muito embora tenha levado alguns sustos do time paranaense, os paulistas fizeram prevalecer a força ofensiva, apesar dos erros na defesa, e avançaram na competição. Cueva fez o outro gol do tricolor. E o assunto agora é Campeonato Paulista da Série 2. Mesmo jogando fora de casa, a votuporanguense conseguiu uma importante vitória nesta quarta-feira no estádio Prefeito José Liberati, em Osasco, ao bater a Portuguesa por 2-1. A partida foi válida pela 8ª rodada da Série 2 do Campeonato Paulista. O grande herói da vitória do CAV foi o atacante Natan, que marcou os 2 gols da partida. No finalzinho, Brunão descontou para os donos da casa. Mesmo assim, o CAV ganhou e com essa vitória chegou aos 10 pontos conquistados em 3 vitórias e 1 empate e se afastou da zona de rebaixamento, terminando a rodada na 11ª posição. A Portuguesa permaneceu com 10 pontos e ficou uma posição atrás, perdendo nos critérios de desempate pelo saldo de gols. E vamos ver os melhores momentos desta partida.
No próximo sábado, a Portuguesa encara o Capivariano na Arena Capivari, às 10 horas da manhã. E também no sábado, a Votuporanguense vai até Santa Bárbara do Oeste, onde encara a União Barbarense na Toca do Leão, às 4 horas da tarde. E você pode acompanhar como foi aí a partida entre Cave e Portuguesa, logo após a sessão da Câmara aqui na TV Unifev. Por hoje é só, mais notícias de Votuporanga e região às 6:45 da noite no TVU Jornal, segunda edição. Para você uma excelente tarde e até amanhã.